agora, né? Vamos falar com o Ambrósio, que já está com a gente por aqui, presidente da equipe do Hulk Praiano, que já está aí nas contratações, apresentando passo a passo alguns jogadores que estavam na equipe do Coruripe, tá vindo agora novamente para a equipe do Hulk Praiano e já tá junto com a gente por aqui. Ambrósio, prazer falar com você, Tony Lima. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do programa Futebol Show. Boa noite para você. Boa noite, Tony. Boa noite, Cardeal, Viderlan, Alain, André. O papo tava bom, eu tava ouvindo aqui vocês. Tem que ser um papo assim, bem legal. E você já entra nesse papo legal junto com a gente também pra falar do seu time, lógico, como é que tá. Primeiro lógico, eu acompanho as redes sociais aí da equipe do Coruripe, já tá uma movimentação muito boa sobre a questão do planejamento, algumas contratações que vocês já divulgaram, o técnico também já foi divulgado, já tá fazendo esse planejamento, essa preparação, até mesmo a questão do estádio, né, tá sendo reformado também. Eu quero que você fale pra gente como é que tá o planejamento da equipe do Hulk Praiano pra temporada 2026. O planejamento tá correndo direitinho, dentro do que a gente planejou. As contratações, a gente já fechou praticamente o elenco e estamos organizando agora a parte do estádio, das instalações para receber os nossos atletas, receber o nosso público, receber vocês aí da imprensa, e tá tudo indo bem. Ambrósio, boa noite para você, agradecer a disponibilidade da entrevista, e como o Tony disse, né, a gente está vendo que o Coruripe está passando por uma reestruturação, e ano passado, aliás, esse ano ainda, você tinha citado essa reestruturação que era necessário. Queria que você falasse para o torcedor do Coruripe, que obviamente também está acompanhando o nosso programa, como é que você pegou o Coruripe e como é que o Coruripe está agora nessa reestruturação que você está conseguindo fazer de uma forma muito profissional e muito segura, principalmente. Boa noite. Meu amigo, eu peguei o Coruripe numa situação difícil, né? O Coruripe tinha a questão financeira, que eu nem gosto mais de estar falando sobre isso, né? É bem difícil. As instalações, de certa forma, bem precárias, e a gente teve que fazer uma reestruturação em todas as áreas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o departamento médico que o Coruripe sempre teve, quando eu cheguei lá não tinha praticamente nada funcionando. O fisioterapeuta Rodrigo, que estava com a gente, ele me disse que no ano anterior estava tratando os jogadores com água e gelo. Então, por exemplo, foi um dos setores que eu reconstruí completamente, adquiri máquinas, reconstruí salas. Tem um amigo meu que trabalha lá no CRB e ele me passou muitas dicas de tudo que o CRB tinha lá, e dentro da nossa condição financeira eu consegui implantar boa parte do que o CRB tem lá, hoje o Coruripe tem, na área do departamento de físico, né, da fisioterapia, fisiologia, recover. Então foi uma das áreas, por exemplo, que eu reconstruí completamente. O Coruripe antigamente tinha uma academia, quando eu cheguei lá também estava toda destruída. Então eu consegui, dentro da nossa situação financeira, remontar a nossa academia, e estou construindo esse ano o alojamento do clube, né? Que todo ano o Coruripe tem essa dificuldade de estar procurando casa para alugar, e casa com muitos quartos na cidade da gente é muito difícil de encontrar. Então eu resolvi construir o nosso próprio alojamento dentro do Gerson Amaral, e é outra obra que a gente está tocando, já está na parte final. Ambrósio, boa noite, um abraço para você, Cardeal. Eu primeiro gostaria de te parabenizar, porque desde o início, quando surgiu o seu nome para você retornar à presidência do Coruripe, com a saída do Francinei, né, com a saída dele, para você retornar, conversando com algumas pessoas de Coruripe que eu conheço, inclusive, são pessoas parceiras minhas, amigos, e conversando com pessoas ligadas ao futebol também, que já te conhecia mais tempo do que eu, inclusive, e todos falavam que agora acho que a coisa vai começar a caminhar como um clube de futebol, e a gente começa a ver isso hoje, e não é missa de corpo presente, porque quem me conhece sabe, não é de criticar, eu critico, não é de elogiar, também eu elogio, eu sou muito seguro nisso. Eu acho que me torna até chato às vezes, mas quando tem que fazer a crítica, tem que fazer, elogiar, tem que elogiar, independente, eu penso dessa forma. E assim, não é missa de corpo presente, mas quem acessa as redes sociais, conforme o André disse, e o Tony, do Coruripe, vê um verdadeiro canteiro de obras. E o que me chama a atenção, uma imagem que eu vi, inclusive, logo no começo, é que
a questão do gramado, que é um dos pontos que a gente mais debate aqui no Futebol Show, é a questão do gramado. Para ter um gramado com melhor qualidade, para o desempenho do futebol, para ter um futebol melhor, para ter tudo melhor. E você, me parece que arrancou aquele gramado todo e está colocando um outro gramado ali. Me fala um pouco desse piso do estádio Gerson Amaral. Nós não conseguimos todo ainda, Cardeal, por questão do tempo. Mas nós já fizemos uma boa parte. O prefeito Marcelo Beltrão tem me ajudado muito nisso aí. Eu brinco direto que essa gestão, eu tive a sorte de ter uma dupla aqui na cidade que eu chamo de Bebete Romário, né? Que é o prefeito Marcelo Beltrão e o secretário Marcos Beltrão. Eles têm atendido minhas demandas, eles estão sendo muito parceiro do Coruripe e eles entenderam essa situação do gramado. E assim, a gente não conseguiu ainda 100% porque está muito em cima, mas a gente vai deixar o campo numa qualidade bem superior ao que a gente pegou e com uma qualidade boa para rolar a bola direitinho. E já está todo plantado a parte que nós trocamos e agora a gente está na fase de adubar, cortar e nivelar. Ambrósio, boa noite, mais uma vez seja muito bem-vindo. Você falou que não gostaria nem de comentar essa parte de como você pegou o Coruripe. Vamos falar de agora do momento. Como é que o Coruripe ele está correndo? Como é que está sendo fácil para o Coruripe buscar parcerias, patrocinadores? Como é que está sendo essa correria aí, já que o Alagoano está logo ali? Essa parte está sendo bem difícil, as empresas estão passando por uma situação financeira complicada, algumas delas, principalmente essas empresas que sempre foram parceiras do Coruripe, a usina Coruripe, a Pindorama, está passando por algumas dificuldades e nós estamos passando essa dificuldade na renovação dos patrocínios, está bem difícil. Corremos atrás de outras empresas e a negativa foram muitas. Conseguimos alguns parceiros novos, inclusive a Alto Vale aí de Arapiraca está nos ajudando muito, veio somar aqui com o Hulk e tem outras parceiras que estamos esperando respostas essa semana. Viderlan Araújo. Ô Ambrósio, um abraço para você, um abraço também aí pessoal em Coruripe, né? O povo de Coruripe que nos acompanha neste momento. Para nós é muito importante, né, falar também de uma equipe muito valiosa para o futebol de Alagoas, por estarmos falando de um time que já teve também um sabor, né, de conquistar o título estadual, né, e não só por uma vez. Mas vamos falar sobre essa situação que o Coruripe tem hoje de reestruturação. Há alguns anos nós acompanhamos um Coruripe fazendo o que é muito normal no futebol, né, as parcerias. Essas parcerias que o Coruripe tem buscado hoje, inclusive com algumas contratações muito boas, pensando no Campeonato Alagoano, né? Eu vi um anúncio que, inclusive, o Thiago Papel foi anunciado, né? Zagueiro, né? Então, assim, eu gostaria que você trouxesse como, diante de um cenário financeiro em que existem as limitações, você tem tentado buscar parcerias. E quando falei do passado, falei inclusive de parcerias com empresários, coisas que não trouxeram ótimas lembranças para o torcedor do Coruripe, nem tampouco também para a história do Coruripe, situações polêmicas envolvendo a instituição. Bom, Ambrósio. Ô, Viderlan, abraço. Essa questão do empresário, só para você ficar ciente, eu estava na diretoria do Coruripe naquele tempo e eu avisei, eu disse, olha, essa parceria não vai dar certo, isso aí vai dar errado e vocês vão rebaixar o Coruripe. Aí, assim, eu entendi algumas situações que ocorreram, mas aí não deu para mim. Inclusive, eu saí por conta disso. Né? Eu saí na época do Coruripe por conta dessa parceria com esse empresário. Então, isso aí a gente não está fazendo. A gente está correndo atrás, vendendo a ideia, mostrando aos jogadores tudo que o Coruripe é hoje, toda essa reestruturação, a credibilidade que nós recuperamos. E assim, aí alguns jogadores compraram a ideia de que a gente pode levar o Coruripe de volta lá para as cabeças e fechamos algumas parcerias boas, mas com os jogadores. Alan. Muito importante nesse sentido. Alan Jones. Claro. Seja bem-vindo aqui ao Futebol Show. Boa noite, né? Obrigado pela sua participação. Ambrósio. Boa noite, Alan. Qual foi o motivo? E aí acho que foi uma
contratação acertada e a escolha pelo Bebeto de Moraes. Tiveram outros nomes que vocês discutiram na mesa? E por qual foi o consenso que levou o Coruripe a optar pelo Bebeto de Moraes para iniciar esse planejamento e tocar o clube na próxima temporada? Alan, sim, claro, teve outros nomes que foram discutidos. Eu posso até brincar aqui, por exemplo, que Jaelson é sempre um nome discutido em Coruripe. E teve vários, né? Vários nomes que a gente discutiu. Mas Bebeto, assim, ele já trabalhou em Coruripe na base. E ele tem ideias novas de futebol. Então, isso foi uma das coisas que a gente debateu na mesa. Vamos o Bebeto, que Bebeto traz algumas novidades para o futebol. Fez um grande trabalho no Penedense. É um cara extremamente competente, dedicado no que faz. Ele está nesse projeto já há um tempo, nos ajudando na montagem do elenco, trocando ideias. Até na parte do alojamento ele tem me ajudado. Presidente, vamos fazer assim, isso aqui é bom para o jogador, tudo isso. Então, acho que foi uma boa contratação. Ambrosio, você falou do Jaelson Masserini, ele esteve com a gente aqui essa semana também, já soltou um spoiler aí bem legal aí da equipe do Coruripe. A gente falava, discutia dos times do campeonato alagoano do ano que vem, ele já dizia, olha, vocês não se enganem com a equipe do Coruripe, o Coruripe vai vir forte aí. E aí ele já soltou um spoiler bem legal com a gente por aqui. Você já fez algumas divulgações, mas qual o período do elenco que vai se apresentar o momento? Será agora já no início de novembro, no meio de novembro, no final de novembro? Qual o momento que o elenco vai se apresentar? E se você já poderia soltar mais uma contratação pra gente aí? Já soltamos hoje, né? O Ju. A gente vai se apresentar. O Tony ficou tão emocionado, Ambrosio, quando viu lá o card com o nome Ju, disse: você viu, Cardeal, que o Coruripe contratou o Juju? Vou perguntar ao Ju bem que íntimo, né? intimidade O Ju é um jogador muito bom e um cara muito gente boa. A gente vai se apresentar em 2 etapas: 24 de novembro e 1º de dezembro. Eu fiz alguns acordos com alguns jogadores, a maioria, quase todos, vão se apresentar no dia 24. Aí, alguns poucos que têm alguns compromissos que não conseguiram nessa data se apresentam no dia 1º. Ô Ambrosio, falando ainda dessa montagem do elenco, né? O Coruripe, né? Melhor dizendo, já anunciou, melhor dizendo, o Afonso, que é um cara que tem uma experiência muito grande aqui no futebol alagoano, né? É jovem ainda, porque a gente viu o Afonso começar lá no Corinthians alagoano, né? Parece que ele tem uns 40 e pouco, mas ele tem 33 ainda, porque ele começou muito jovem. Sim, Afonso é impressionante, né? Tem o Thiago Papel, que estava em 2014. Só para complementar, André, eu acho que eu estava no Corinthians nessa época, na assessoria, quando ele subiu. Com 17 anos, o Afonso já jogava um time profissional do Corinthians. Isso, então parece que ele tá no futebol há muito mais tempo. E aí, como eu estava falando, Thiago Papel também volta, né? Ele que é um cara que é muito experiente, estava em 2014 naquele título do Coruripe. Ídolo daqui, né? Isso, ídolo do Coruripe. Outros jogadores também, Tata Baiano, agora o Ju Alagoano. Essa montagem do elenco, como você disse, que tem a ajuda também do Bebeto, vai ser aquela mescla de juventude com alguns jogadores experientes e principalmente os caras que conhecem o futebol alagoano, especialmente? Sim, exatamente. Bebeto gosta muito de trabalhar com jovens, né? Então tem esse lado dele. E tem o lado da experiência. A gente tentou procurar jogadores que tivessem aquela experiência do alagoano, mas mesmo que não jogou alagoano, mas que tivesse características do futebol alagoano. Então, por exemplo, a gente não trazia jogadores de determinado estado que não tem aquela pegada do alagoano. Então, esse foi um dos cuidados que a gente teve. Ambrosio, esse departamento de futebol do Coruripe está realizando contratações, conforme nós estamos acompanhando. Aí você, o presidente, tem o Bebeto, que é o treinador. Tem mais alguém integrando esse departamento de futebol da equipe do Coruripe ou está voltado apenas a vocês dois? E uma segunda pergunta: gira em torno de quanto essa folha do Coruripe para o alagoano? A folha de jogadores ou completa? Completa. A folha completa entre jogadores e comissão vai chegar perto de 200 mil.
Tá montando um time operário, Isso. mais competitivo, né? Sim. A gente tentou também ver jogadores que estavam jogando a Série D, que estavam ali em atividade no segundo semestre, foi outro cuidado que a gente teve. E sobre a equipe de montagem, tem um rapazinho aí de Arapiraca que eu conheci há algum tempinho aqui, e tem me ajudado muito, é meu analista, é meu braço direito em muita coisa, e é um cara que eu aprendi a gostar demais, que é o Caio. Caio? Muito bem. Trabalhando no Cruzeiro. Isso, o Caio, que era analista do Cruzeiro, trabalhou acho, no Asa, Lembrei, sei quem é. Caio Marcelo. Ambrósio, eu sei que a maioria do calendário que foi discutido sobre essa questão da Copa do Brasil na Copa Alagoas, né, a vaga na Copa do Brasil. Como é que você viu essas mudanças no campeonato, desse calendário que teve no cenário brasileiro? E se você achou legal essa questão da Copa Alagoas dar uma vaga na Copa do Brasil? Achei muito legal. Assim, eu achava muito chata a seletiva. A seletiva eu não conseguia achar muita utilidade, assim. E o fato da Copa Alagoas dar a vaga direto deixa uma competição maior, né? Mais gostosa de jogar. E eu achei muito, muito massa. Quando a federação apresentou a ideia lá, eu disse, assina embaixo. Viderlan, tá com a gente? Eu estou acompanhando a situação do estádio. Gerson Amaral, na cidade de Coruripe, e confesso que fiquei muito preocupado nos últimos anos, Ambrósio, e sei que esse estádio ele tem sim, né, também um papel muito forte da prefeitura do município de Coruripe, né? E até aquela parte superior, né, deixava, né, a equipe de imprensa ou os times de imprensa também totalmente desprotegidos e até com riscos na oportunidade por conta de situações relacionadas à própria natureza, né, com chuvas, fios expostos, e muitas vezes essa situação ela acabava sendo improvisada em jogos importantes para o Coruripe naquela temporada. Como isso foi tratado? A ideia é chegar com o estádio totalmente pronto para 2026, mesmo para a disputa do Campeonato Alagoano. A gente vê fotos, alguns vídeos de obras aceleradas, mas eu diria que essa estimativa, como você tem acompanhado, até porque o Coruripe vai ser o maior beneficiado por ser o único time da cidade a jogar a elite no futebol de Alagoas em 2026. Nós fizemos um cronograma de toda a reestruturação do estádio. Ele está sendo seguido, até agora não tem nenhum atraso. Aquela parte que você falou, Viderlan, ela foi feita acho que no ano retrasado, que é a parte da coberta, da imprensa. O prefeito Marcelo, ele me falou que pretendia dar uma melhorada também de algumas situações das cabines de rádio. Eu dei algumas ideias a ele e vamos ver se a gente consegue implantar essa parte também. Mas a parte da coberta lá de cima, dos fios expostos, essas situações todas já foram resolvidas. A gente está com as demandas do estádio hoje, é o gramado, que já está na parte final. A parte de iluminação, eu desci todas as torres de iluminação para o chão, e o secretário Samuel já acionou uma empresa que fez um projeto elétrico de iluminação completa do estádio, e segundo ele, agora em novembro eles entregam a parte de iluminação, em dezembro a parte de pintura e algumas reformas nos banheiros. E aí a gente vai ver a parte das rádios, o que é que precisa ser feito para que a gente consiga entregar o estádio Gerson Amaral como ele merece, como a imprensa merece, como o torcedor merece. Alan Jones. Ô Ambrósio, em relação à base, quantos atletas da base o Coruripe vai ter no elenco que vocês planejam? Como é que vai ser a utilização desses jogadores? Eles vão ter um espaço menor, um espaço maior? Isso vai depender do Bebeto no dia a dia, porque o Bebeto ele tem essa qualidade, né? Por ser um técnico de base, ele tem essa facilidade nesse manejo com os jogadores. Como é que tem sido a conversa de vocês junto com o Bebeto para a utilização desses atletas de base? Como é que vocês enxergam isso? O Alan, o Bebeto tem nos acompanhado desde o Sub-17, o Sub-20, e ele está de olho nesses meninos.
A gente deve ter ali de 5 a 10 jogadores da base e alguns ele já me disse que pretende utilizar o máximo possível, dar chance a esses meninos que se precisar jogar, vai jogar. Ô Ambrósio, era uma pergunta que eu tinha com relação à base e o Alan ele já trouxe também, aí eu vou fazer também no mesmo assunto, né? Eu estava acompanhando que o Coruripe, assim como outros clubes, mas principalmente o Coruripe nesse momento, ele estava participando de Sub-15, Sub-17, participou do Sub-20 também. Com relação à estruturação da base, né? A gente está falando muito sobre o profissional. Você também tem algumas ideias, o clube também tem algumas ações para dar suporte, para melhorar também essa situação da base do Coruripe para que nos próximos anos mais jogadores da base possam estar integrados também no profissional? Sim, esse é um dos pedidos que o prefeito mais me faz. Ambrosio, vamos cuidar da base, vamos fazer esses meninos evoluir. Esse ano nós tivemos uma dificuldade muito grande por questão do campo. Com essa troca toda do gramado, a gente teve que estar fazendo gambiarras aí para a nossa base jogar, mas a ideia, principalmente, é fazer com que a base seja mantida o ano inteiro. Então esse é o principal ponto. Que a gente consiga treinar o 15, o 17, o 20 constantemente, manter a base funcionando, que é assim que o CRB faz, é assim que o CSA faz, o Asa faz, e é assim que a gente consegue revelar jogadores. E é engraçado, toda vez que ele me liga, ele me pergunta: Ambrósio, e aí, a gente tem algum craque no time? Aí da base, né? Ele falando da base, e eu sempre passo os nomes. Ó, prefeito, a gente tem fulano que a gente pode investir, pode fazer um contrato longo. E tem esse cuidado, até porque ele é um prefeito que olha muito para a juventude aqui, e ele tem essa preocupação com a base. Ô Ambrósio, ainda em relação à equipe profissional, eu vou retransmitir só uma pergunta de um torcedor. Ele pergunta sobre o Anderson Feijão, mas o Feijão não tem como acertar com o Coruripe mais, que já acertou com a Votoporonguense de São Paulo. Tá na Votoporonguense já acertou. Agora, goleiro. O Flávio Henrique, que jogou no Cruzeiro, jogou no Asa, passou no CSE, é o nome do Coruripe também? Não está aqui no nosso elenco, não. Quem são os goleiros? Que eu tentei, eu posso dizer aqui para vocês, sou o Jefão. O Jefão eu tentei de todo jeito, mas não consegui. Quer levar o Ciel, aí você não conseguiu o Jefferson, e quem vai ser os goleiros, Ambrósio? Vai chegar, e breve eles chegam por cá. Quer levar o Ciel, Ambrósio? Deixa quieto, Alan. Fica com as suas bombas aí na capital. Fica aí com suas bombas. Ô Ambrósio, geralmente a gente sabe que a condição financeira pesa muito, né, nos clubes, principalmente do interior, mas eu quero saber o seguinte: geralmente a gente vê muitos clubes fazendo às vezes uma boa campanha no Campeonato Alagoano, conseguem a vaga na Série D e dificilmente conseguem se manter nela. Hoje o Coruripe, se pintar uma vaga numa Série D do Campeonato Alagoano, terá condições de disputar essa competição no ano que vem, conseguir se organizar, Ambrósio? Se a gente tiver um financeiro organizado, como a gente está fazendo, eu acredito que a gente faça uma boa Série D. Eu não sei se vocês lembram, a última participação do Coruripe na Série D, eu era diretor do Coruripe e ajudei a montar o time. Foi eu e a Lenilson que montamos o time. E a gente até avançou de fase, né? A gente foi eliminado para o América, lá no Rio Grande do Norte. Mas a gente conseguiu, inclusive, se classificar na primeira fase. Fizemos uma competição digna. Acho que foi meu último ano de diretor do Coruripe. E foi a última vez que o Coruripe disputou uma Série D. Viderlan Araújo. Tá, vamos lá. Deixa eu só perguntar ao Ambrósio aqui sobre os critérios. Ele falou aí algumas contratações. Como funciona hoje essa situação na prática no Coruripe? Você observa o jogador? Como é que tem sido, por exemplo, essa avaliação? Você já falou que recebe informações também do Caio, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o perfil. Quando você tem um orçamento curto, a gente sabe que a margem de erro é uma margem muito menor em relação a outros times que têm mais dinheiro. Por exemplo, o CRB ele pode errar mais nas contratações. O Coruripe não pode se dar o luxo de errar tanto.
Então eu gostaria que você falasse aqui como funcionam esses critérios baseados no perfil de trabalho também do treinador e nesse contato com esses atores para poder definir. Essa é a contratação ideal. Você disse que tentou o Jefão, para poder fechar o gol aí da equipe do Coruripe. Não deu certo. Plano B, plano C e plano D. É assim que vocês trabalham também. Eu queria que você trouxesse aqui de uma maneira muito extensa como funciona esses critérios de contratações da equipe do Coruripe. Vederlan, exatamente. Nós temos uma lista de jogadores que a gente acompanha o ano inteiro. E aí, dentro dessa lista, e baseado no perfil do nosso treinador escolhido, a gente diz, esse jogador aqui cabe no perfil do nosso treinador. Vamos atrás desse jogador. Então, a gente vai primeiro nesse. Quando ele não dá certo, aí a gente vai num plano B, num plano C, num plano D, até que a gente consiga fechar aquele jogador. E aí, muitas coisas entram em questão. A questão financeira é uma das principais, né? Porque às vezes a gente vai atrás de um jogador que a gente gostou muito, mas o clube não tem condição de bancar aquele jogador. Então esse a gente tem que dispensar, e aí a gente vai dentro daqueles que cabem dentro do nosso orçamento, qual é aquele que tem um perfil que encaixa com o treinador, que encaixa com a competição, e aí depois de a gente selecionar isso, a gente vai ver o que foi que esse jogador fez o ano inteiro, porque às vezes também a gente pode gostar de um jogador, mas ele ter feito um ano mal, ele ter machucado, lesão, todas essas outras questões também entram. Quando a gente pode, a gente vai ver esse jogador pessoalmente. Eu andei muitos jogos esses dias, até a minha esposa já estava até chateada com tanto jogo que eu estava andando. E aqueles que a gente não pode ver pessoalmente, a gente vai assistir jogo completo. A gente tem um cuidado muito grande de não escolher jogador apenas pelo aquele material que mandam pra gente. Porque no material o cara só manda os melhores lances, né? E aí a gente vai pro jogo completo, vai assistir jogo. O ano passado eu assistia o Pernambucano, o Baiano, o Paraibano, quase todas as competições do Nordeste que podia eu assistia jogos. Tinha domingo que era 4, 5 jogos. E aí eu anotava, passava pro Caio também, o Caio também assistia. E aí a gente foi construindo o nosso banco de dados com todos aqueles que a gente conheceu. Pinderlan, mais alguma pergunta? Os meninos, Alan Jones. Ô, Tony. Oi, pois não, pode falar. Só para saber do Ambrósio, uma curiosidade. Na época do saudoso João Beltrão, né, a gente viu o envolvimento da família Beltrão no Coruripe. Não dá para falar do Coruripe sem citar a família Beltrão. Quem conhece o Coruripe, eu particularmente sou um alagoano apaixonado por Coruripe, pelo nosso litoral sul, né, belíssimo. Mas como é que hoje o engajamento da família Beltrão, que politicamente domina o território de Coruripe e vários municípios da região sul de Alagoas, porque o Marcelo Beltrão, que é prefeito de Coruripe, ficou muitas vezes conhecido. É o prefeito que valoriza muito a educação, mas não gosta de futebol. O Marcos Beltrão, que é deputado federal, era um cara que amava o Coruripe, ama o Coruripe. Como é que é o envolvimento hoje da família Beltrão? Tem, por exemplo, uma ajuda por meio não só da prefeitura, mas emendas parlamentares, que são, por muitas vezes, objetos de ajuda para os clubes. Como é que funciona essa dinâmica, o Ambrósio? O Alan, essa questão de emendas, na minha gestão não teve, né? Mas a participação é total. O Coruripe não existe sem a família Beltrão. E essa questão aí que falam do Marcelo, eu discordo. O Marcelo adora futebol. Ele adora o Coruripe, ele não consegue ficar distante sem procurar saber como é que as coisas estão andando, como é que as coisas estão funcionando. O Marcelo, é o Marquinho é do mesmo jeito. O Marquinho é um cara que quando eu ligo para ele, Marquinho, eu tô precisando disso, ele, vamos correr atrás. Então, assim, eu discordo dessa teoria aí que falam, porque o Marcelo hoje, ele é um prefeito com muitos compromissos. Ele é presidente da AMA, como todo mundo sabe, então às vezes a pessoa não vê ele no estádio, acha, o Marcelo não gosta de futebol. Não é isso, não. É o tempo que não deixa. Mas ele tem uma participação muito ativa. O Maico continua com uma participação muito ativa dentro do Coruripe.
ele hoje é secretário de saúde e toda demanda que eu mando que é relativa à saúde, ele me atende, ele me ajuda com os exames dos jogadores, ele me ajuda com materiais que forem possíveis dentro da lei, que isso aí eles cumprem ao máximo. Então, assim, existe sempre essa parceria, nunca vai deixar de existir. Encontrei o Max esses dias lá num restaurante e comentei com ele sobre o Coruripe. Ele disse: não, Ambrosio, o que eu puder ajudar o Coruripe, eu tô aqui para ajudar. É porque a gente sabe que existe a lei, né? A gente não vai fazer nada que seja irregular. Perfeito, Ambrosio, perfeito. Informação. Tem uma situação, Alan. Né? Já que você citou a participação da família Beltrão nos momentos mais importantes da história do Coruripe, tem pessoas que também deixam uma imagem, né, de contribuição, ou deixaram essa imagem de contribuição. Isso é uma pergunta mesmo, claro, de uma pessoa que não vive esse ambiente de Coruripe. Mas você pretende, Ambrósio, dentro dessa situação de gestão, trazer alguns atores que ganharam destaque também nos momentos de conquista do Coruripe, não nos momentos de baixa do Coruripe, como, por exemplo, o Pato, que foi muito importante naquela oportunidade também, junto à família Beltrão. Como é que tem sido hoje a participação dele? Está mais afastado? Você pretende contar com ele também? O Pato está mais afastado, ele tem os compromissos dele, mas eu costumo dizer que é um conselheiro para mim. Quando eu quero algum conselho, às vezes eu procuro o Pato, ele me dá dicas, desde tudo, até sobre compras, como é que deve ser feita, sobre jogadores, como é que se deve procurar. É porque, assim, de certa forma, ele viveu uma outra época e algumas coisas eu não consigo trazer para cá, né? Todas as ideias dele. Mas aquilo que é dentro do possível, eu costumo anotar. Gorda, né? Oi? Época da vaca gorda, né? Exatamente. Eu brinco direto, assim, que meu sonho é ter o Coruripe de 2014. Porque o Coruripe de 2006 e 2007, não consigo. Ainda existe aquele alojamento, aquela casa lá na beira da estrada, lá um pouco antes da cidade? Ainda tem aquele alojamento? Você pretende também, como presidente do clube, resgatar essa situação? Aquele alojamento, ele era alugado, ele pertencia a um advogado aqui da cidade, ele foi vendido, foi destruído depois, não tem mais aquela situação. O Coruripe estava vivendo, como eu disse no começo, de casas de aluguel, né? Aí isso aí eu acabei de construir o alojamento dentro do próprio estádio. Muito bem. Entendi. Tudo certo? Tem mais alguma pergunta para o Ambrósio? Tudo tranquilo? Pode falar. Eu só queria destacar o que o Alan estava falando de Coruripe, é porque, Ambrósio, o Alan gosta de barca. Aí ele tá perguntando se algum jogador que vai pra aí, não sei o quê, pra conversar com o cara, porque eu sei que tem um reggae. Tem um reggaezinho perto do estádio que o Alan quer ir. Aí ele fica perguntando, Litoral Sul, não, Litoral Sul é belíssimo demais, Coruripe. Aí fica com essa conversinha dele redonda, sem ir direto pro ponto. Pra levar os caras pra lá. É por isso que eu perguntei pelo Pato. Porque quando eu vou pra lá, a galera recebe, né? Pelo Pato. Eu sei, eu conheço vocês, pô. O Tavico, entendeu? Eu conheço vocês. Entendeu? Então essa galera daí de Coruripe. O Pato gosta dessa resenha. O Pato gosta da resenha desde Maceió. O Pato é meu conterrâneo de bebedouro em Maceió. Estudou comigo no Colégio Bom Conselho. A barca já era grande lá. O Pato é fantástico. Ambrósio, muito obrigado. Pode falar, fica à vontade. Não, eu só fazer aqui puxar um pouquinho pro nosso lado. Eu ando muito no Brasil, mas eu digo a vocês que o nosso litoral aqui é um dos mais lindos que existe. E agora chegando o hotel de peso, hein, papai? Segura Coruripe, né, não? Segura. Segura, o prefeito tá... Eu quero uma diária. Tá lá, querendo, e a gente também quer. Quer o quê? Uma diária? É o que, Alan? Eu quero uma diária no Vila Galé, viu? Ei, rapaz. Eu já tive a oportunidade. Vou falar com o prefeito pra ele sortear Antônio. umas diárias aí com o pessoal. Olha aí, É o nível. Meu Deus do Rapaz, céu. ele se ofereceu, rapaz. Ô, Alan, Pera aí, Tony, eu vou arrumar uma diária pra você encher uma laje. De meio-dia. Eu vou dizer um negócio pra vocês aqui, honestamente. Dia 23 de outubro é o dia que eu me senti mais constrangido em um programa esportivo agora, graças a Alan Jones.
Meu irmão, o cara pedindo jabá ao vivo. Pelo amor de Deus. Ô, barganhar, né? Ambrósio, Isso aqui é uma só pra. resenha, Tem vários torcedores do Coruripe nos acompanhando nesse momento. Aí, pra você não deixar os bichinhos tristes, sem nenhuma informação, solta só mais um jogador aí, que deve estar sendo anunciado no Ciel, Coruripe. não, né? Não, deixa o Ciel quieto. Querem mais jogador, Ô, Ambrósio, Pior que ó. sim. Assim, pra ajudar, Cardeal. Tem dois que citaram no nosso chat. Aí você disse se tá ou não. Tem o Edinho Meia, que é ex-CSE, e tem o João Grilo, Não. Tem também- tem o goleiro Alexandre também. que também passou aqui no futebol alagoano. O João é muito meu amigo, né? Eu entrei em contato com o João, só que o João agora ele tá fazendo um trabalho na diretoria lá do Fluminense, lá de Feira de Santana. ele Inclusive, disse o assim, Fluminense Ambrósio, de Feira de Santana está firmando uma parceria, firmou hoje uma parceria com o Jequié, que disputou a Série D do Campeonato Nacional. O Jequié vai realizar todos os treinamentos na estrutura do Fluminense de Feira de Santana e mandar os jogos em Jequié. E anunciou o técnico hoje, aliás, não anunciou ainda o Jequié, mas vai anunciar nas próximas horas o técnico Rodrigo Fonseca, que foi técnico do Asa. Isso, exatamente. Aí o João, ele decidiu que ele não vai sair de lá, porque lá ele fica o ano todo empregado, né? Aí eu contratei um meia, ele é da Bahia, mas não é o João. E o Galeguinho deve estar correndo por fora aí, né? Quem? O Galeguinho que jogou no Guarani. Rapaz, dizem que o Galeguinho vai pro CSA, né? Não sei se é verdade. Olha, Vai não, parece que vai pro litoral, viu? Tá indo pro Vai litoral. não, vai não. Os meninos falaram aqui do Edinho, mas o Edinho não dava não, que tem praia. Aí não. Rapaz, vocês que estão falando isso. Ele é do Serena, aí. Ô, Ambrósio, Baita de um Ele é jogador, de onde? se craque. você contratar o Edinho, Ó, pode ter certeza que contra o Asa ele faz gol, viu? Porque é pai do Asa, o Edinho. rapaz, bicho. Esse Alain, eu vou dizer Rapaz, uma coisa. Esse pessoal, Alain, eu vou dizer uma olha. coisa. Ambrósio, tem mais alguma coisa a acrescentar por aqui? Fique à vontade, viu? Não, só tenho a agradecer. Vocês são amigos que eu conquistei através do esporte. Cardeal, de vez em quando a gente troca umas mensagenzinhas. Mas foi um prazer falar com vocês. A hora que quiserem, pode acionar, que eu estou à disposição. E eu não posso soltar todos os jogadores, porque às vezes acaba dando errado, né? É verdade. Mas a gente vai soltando aqueles que a gente for dando certo e for comprando passagens, e o cara vai estar aqui. Tem um zagueiro que eu posso dizer que vem lá do Espírito Santo, que tem o apelido de Ramon Mexicano. Ramon Mexicano. Ramon Mexicano é a próxima atração da equipe do próxima Coruripe. atração na equipe do Coruripe. O torcedor tá cobrando você aqui no chat do NN Play, né? Que você divulgue mais alguns nomes aí, não? O torcedor gosta. O torcedor gosta, com certeza. Deixa eu perguntar só de dois, Torcedor gosta. Olha. que eu tiver informação. O Mateuzinho, Tu aí, Ambrósio, vá. o Mateuzinho, ex-Cruzeiro, e o Gaspar, volante, eles estão acertados com o Coruripe? Tá, certeza. Mas você tá confuso. Se entregou agora. Se entregou agora, o Ambrósio. Tô só perguntando. Agora. Agora depende do Gaspar, né? Que a gente tem uns 3 ou 4 Gaspar aí no meio do futebol. Sim. Temos um Gaspar, sim, temos um Mateuzinho. Muito bem, muito bem. Muito Tá vendo, bem. Tony? Gaspar Tony. tá chegando. Pois não, pode falar, Alain? Tony. Oi. Se ele abrir uma latinha de pitu, Meu Deus do céu, ele vai bicho. soltar mais nomes, viu? Ele vai soltar Hoje mais tá nomes. impossível. O Alan tá impossível hoje. Eu sei não o que é que ele Existem tem. alguns bicho. atletas, Sei não o que é que ele tem. existem alguns atletas, Ambrósio, que são vistos como patrimônios culturais do futebol de Alagoas. Exemplo, Gueba, Muricy, Rambo. Tava aqui ele Jair tava aqui ele Amaral. no joguinho da base. Jair Amaral, Coruripe. Eu mandei um. Ressuscite o Edson Nos também. satisfaça. Nos satisfaça. Jair não quer mais. Quem será esse patrimônio cultural do Coruripe no elenco para 2026? Tem algum ou é só cara nova? Rapaz, talvez tenha algum. Ivanzinho?
Alex Muricy. Encerrou Você já. trabalha na minha empresa. Não, Ivanzinho né? encerrou, pô. Alex Muricy também é patrimônio. E o Gabriel Mancha, eu não sei se você tá conseguindo visualizar aí, Ambrósio, a foto que nós colocamos agora no ar aí. É esse o Ramon Mexicano? Cara, agora vocês me pegaram. Deixa eu dar uma... Pera, me deu... Ué, presidente, como é que você anuncia o cara e não conhece o cara, pô? Rapaz, eu achei essa foto diferente. É porque ele tá achando a Outra foto foto. diferente, pô. Ele tá sem óculos. A foto é diferente. Essa foto aí. Qual clube? Aí, Esses cara. deixa eu olhar aqui. Rapaz, agora se for esse, eu não sei porque é mexicano, não. Não sei se é porque ele gosta de pimenta. É o mas não tem bigodinho, cara, é o não. bigodinho. É o É, pode ser bigodinho, o é o bigode, né? bigodinho. Mas vou deixar você aí na curiosidade. Ah, muito bem. Corta o Alan. Corta o microfone do Alan, por favor. Eu vou cortar o microfone do Alan. Por abraço, gentileza, Ambrósio. por gentileza. Ambrósio, muito obrigado a você pelo carinho da Ambrósio, participação. rapidinho. Vai, Eduardo, fala. Vila Velhense. O time. Vila Velhense. É esse mesmo. É esse, tá confirmado É então. esse mesmo. É porque aí a foto era mais novo. É, mais novo. Era mais menino ainda. Ambrósio, muito obrigado mais uma Aquelas vez. fotos do gol, né? É, isso, exatamente. Muito obrigado a você por mais uma participação aqui no programa Futebol Show. Um abraço, Deus abençoe. Muito sucesso à frente do Hulk Praiano, hein? Um abraço pra todos. E apareçam aqui no litoral. Um abraço, Ambrósio. Deixa Parabéns aí. comigo, deixa comigo. Aparecer. Vamos Vai sim, com aparecer a certeza. gente, deixa virar o ano. Ô, Tony. Fala, Alan. Diz, Alan. Eita.